Maranata, essa é a nossa grande esperança. Obrigado, coral, pelas inspiradoras músicas cantadas aqui. Queridos amigos, estou aqui nos lugares mais sagrados, no lugar mais sagrado desse campus, e também num dos púlpitos mais sonhados pelos pregadores do Brasil e talvez do mundo. Pois esta é uma das maiores congregações adventistas no mundo inteiro, a Igreja do NASP Campus 2. Estar aqui, para mim, é um privilégio, uma alegria, e, na verdade, esperei bastante por essa data, já que quase vim por 2 ocasiões, mas, finalmente, pastor Elias, obrigado. Agradeço, pastor Ranieri, estamos aqui nessa data, o último sábado de outubro. Eu gostaria de, inicialmente, saudar de maneira especial os nossos pastores que estão aqui, professores de teologia, colegas de ministério. Alguns estão ensinando, outros estão nas lides ministeriais, nos campos diferentes daqui da região e do Brasil. Encontrei alguns amigos aqui. E também o nosso grupo de jubilados. Esta pleiade de pastores que eu sempre digo que compara o ministério como uma corrida de revezamento. Aqueles que já correram, fizeram a sua parte, ganharam o tempo, ganharam o espaço. Agora, já no final do seu percurso, eles são emparelhados com os novos que vão chegando e já vão passando o bastão e corre um pouco com aqueles que chegaram para partilhar sua experiência, mas muitos estão aqui ajudando voluntariamente e eu sou muito feliz e agradecido por vocês estarem num campo que eu tenho o privilégio de trabalhar, a Paulista Central. Deus abençoe aos nossos queridos jubilados. Vários deles foram meus chefes, pastor Darcy Borba, por muitos anos, na União, né? Ele não me conhecia, mas eu o conhecia. E o pastor Osmundo, que me chamou para o ministério, o pastor Paulo Estábulo, e outros muitos amigos, colegas, senhores, cuja vida são ainda e sempre serão uma inspiração para mim. Hoje eu quero falar para vocês sobre um tema chamado O Livro Aberto. E eu vou usar 3 livros. Mas antes disto, eu quero me apresentar devidamente a vocês. Eu sou solidário com a liderança da Escola Sabatina, que precisam do tempo para realizarem a Escola Sabatina. E nós precisamos disto. Mas quando eu olho para o relógio, vejo o horário, eu me lembro que nas primeiras vezes que preguei na Igreja Adventista, eu começava a pregar mais ou menos esse horário, mas a Escola Sabatina já havia acontecido. Então agora eu vou me apresentar a vocês devidamente. Muito prazer, eu sou o grande vilão das manhãs de sábado, o pregador. É isso que nós somos agora, o vilão das manhãs de sábado. Quando o pregador pega o microfone, e eu parabenizo o pastor Elias e o pastorado da igreja, e todos aqui que se esforçam para resumir o tempo, mas lutam, e realmente essa é a realidade na nossa igreja. O louvor maravilhoso, as músicas, as partes, as comunicações que nós fazemos, precisamos fazer, nós precisamos repensar. E lembrando que esta é uma igreja modelo. Eu me lembro quando estudei no NASP, aliás, o IAE, São Paulo, me formei em 82, a igreja estava em construção lá no Capão Redondo. E eu guardei por muitos anos, até décadas, alguns boletins da igreja. E sempre ouvíamos na sala de aula, esta igreja deve ser um modelo na sua liturgia, para vocês aprenderem e realizarem no campo. Então, aqui é uma igreja-escola. Que Deus abençoe, então, pastor Elias, o senhor, pastor Ranieri, os líderes do culto, para realmente conseguirem esta imensa façanha, esse milagre de fazer com que tudo aconteça. O pregador tem o tempo para pregar e a Escola Sabatina tem o seu tempo para a Escola Sabatina. Vou orar por vocês e vou fazer o meu melhor hoje, mas a esta hora já deveria estar terminando a pregação. Eu vou usar três livros diferentes. O primeiro é esse aqui. Eu quero dar uma saudação especial também ao pessoal da internet, que assistem semanalmente
ao culto abençoado aqui da Igreja do Nasco. Que Deus abençoe você onde você está. Também uma saudação especial ao nosso grupo de surdos. Que Deus abençoe vocês também, além do pessoal do Cevisa, Júnior, doutora Rosana, os demais, doutor Alexandre, que já foram mencionados aqui. O primeiro livro que eu quero citar é um romance de um autor albanês chamado Ismail Kadaré. O livro se chama Abril Despedaçado. É um livro intrigante e ele retrata um episódio que acontece realmente, normalmente, no norte da Albânia, nos chamados Montes Malditos, e também na região de Kosovo, que o Brasil aprendeu a falar Kosovo por influência da CNN, mas todos lá falam Kosovo. Esse livro, Abril Despedaçado, conta uma história que acontece comumente naquele lugar. Existe no norte da Albânia, em Kosovo, uma lei oral, uma tradição oral de direito consuetudinário que é passado de gerações para gerações, que é chamado Canum. O Canum não é escrito, isso é uma realidade. O Canum é praticamente a descrição, ou digamos, a constituição da morte. O Canum ensina que o valor mais elevado da sociedade albanesa, de Kosovo e de outras regiões ali, daqueles lugares montanhosos, é a honra, a palavra empenhada e a vendetta, a vingança. O Canum ensina que quando uma pessoa morre assassinada, a família daquela pessoa tem o direito, mais do que isso, ela tem o dever de cobrar o sangue da família que causou o derramamento de sangue. Em albanês isso é chamado de Jak Mari. Jak em albanês é sangue, Jako, e Mari é do verbo tomar, pegar, cobrar. Então, os Jak Mari são muito conhecidos em todas as regiões da Albânia e de Kosovo. E o livro de Kadaré, Abril Despedaçado, conta um incidente desse tipo. Djergi Berisha está de tocaia no começo da primavera do norte da Albânia, no dia 17 de março. Ele está ali de tocaia com seu fuzil, está ali esperando num lugar estratégico onde o assassino do seu irmão o matara há 1 ano e meio atrás, iria passar nesse momento. O seu pai disse: tenha paciência, fique ali, que ele vai passar naquele lugar hoje, porque eu tenho todas as informações do movimento do assassino de teu irmão, que era o Zaf Kruetite, da família Kruetite, do clã dos Kruetite. Então, como um Kruetite havia matado um da família dos Berisha, o Berisha agora tinha o direito e o dever de cobrar o sangue da família Kruetite. E Djergi Berisha, era o homem, o moço da família, 26 anos, treinara, estava com seu fuzil de tocaia. E ele então esperou. E finalmente, depois de muitas horas, naquele frio, pois ainda é gelado esse período lá na Albânia, principalmente no norte, finalmente ele viu um vulto e ali estava vindo o assassino do seu irmão. Segundo o Canum, o matador tem que avisar o assassino, o ex-assassino, a vítima agora, que ele vai morrer. E tem que gritar o nome dele e mandar lembranças dizendo para mandar lembranças para aquele que ele matou. E ele gritou, Zaf Kruetite, e atirou. O Canum disse que quando atira, o morto cai, ele tem que ser virado para cima, de rosto para cima, e o fuzil do morto, pois todos usam fuzil, o fuzil do morto deve ser colocado no rosto do lado direito. As mãos, existem várias descrições sobre como deve ficar a vítima. Djergi fez tudo direitinho e foi para casa assustado. Queridos, o Canum é uma realidade. O assassino agora alguém da outra família tem o direito e o dever de matá-lo. Ele então vai para uma kula, que é uma torre, e ali ele vai viver para o resto da vida.
A sua família vai mandar comida para ele todos os dias, ele vai ter contato com a família, mas ele não pode nunca sair da cula. Ele pode, mas se ele sair, alguém vai estar de tocaia da outra família para matá-lo. E George, aos 26 anos de idade, acabou de cobrar o sangue do seu irmão. É interessante que o Canum diz que, enquanto o sangue não for cobrado, a camisa ensanguentada da vítima fica pendurada num lugar visível, na sacada da casa da família, e todos que passam sabem que aquela família tem o direito de cobrar o sangue de alguém. E toda a sociedade, todas as vilas sabem o que aconteceu no passado e o que precisa ser feito agora. Portanto, é uma questão de honra. Uma outra coisa, o morto deve ser trazido para a casa do pai, para a casa dele, e o pai fica no portão, e depois de 40 passos, dentro de 40 passos, as pessoas gritam: estamos trazendo uma vítima. E o pai pergunta: vocês trazem ferida ou trazem morte? Nesse caso, eles disseram: trazemos morte. O pai manda trazer para dentro. No outro dia tem um funeral. Mas antes do funeral, intermediários vão à família da nova vítima e negocia uma trégua de 24 horas, chamado Bessa, ou Bessa. A Bessa de 24 horas diz que ele pode andar livremente no meio das pessoas, ninguém pode tocar nele enquanto durar a Bessa. E foi feito tudo certo, e ele conseguiu a Bessa, a família conseguiu a Bessa em 24 horas. Por uma razão muito simples. Ele é obrigado a acompanhar o funeral, junto com todo o clã da família da vítima. E depois do funeral, é uma tradição até hoje em várias regiões da Albânia, inclusive onde eu vivi, no sul, que tem agora a refeição fúnebre. E o lugar principal na mesa da refeição fúnebre é um jantar, é uma ceia que dão depois do funeral. O lugar principal na mesa é do assassino do membro da família. E ele sentou ali e comeu com a família. Respeitosamente agradeceu a todos e saiu. A família negociou uma nova bêça. Segundo o Canum, pode ter uma nova bêça se tudo for feito direitinho, se a morte foi conforme manda o Canum, se o fuzil ficou no rosto certo, se ele foi no funeral, se ele participou da ceia. Então, pode ser dado agora uma nova bêça de 1 mês. E foi dado, então, para George de Berisha. Bom, no Brasil foi feito um filme com esse nome de Walter Salles, mais ou menos inspirado nessa história. O que é o Canum? O Canum é a constituição da morte. Não conhece perdão, conhece a honra, a vingança e a morte. Segundo o Canum, as famílias devem ficar matando uma outra interminavelmente. Eu quero que vocês agora abram a Bíblia num outro livro. Apocalipse capítulo 5. Esse é o livro Abril Despedaçado, de Ismail Caderé, que foi traduzido para o português e inspirou o filme de Walter Salles. Mas eu quero mostrar para vocês aqui um outro livro. Apocalipse capítulo 5 diz assim, versos iniciais: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro é selado. Esse livro é inacessível. O seu conteúdo não é conhecido. E o livro contém um grande mistério. Segundo os comentaristas, especialmente adventistas, esse mistério é exatamente a grande incógnita e a grande discussão para entendermos o verdadeiro significado do livro. Então é um livro selado, por dentro e por fora. Verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno de abrir o livro? Esta palavra digno aparece no capítulo anterior, no capítulo 4 de Apocalipse. Ali Deus é louvado no verso 11, porque Ele é digno. Capítulo 4, verso 11. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes proclamam, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por Tua causa,
e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então Deus é digno de louvor, Deus é digno de ser adorado, Deus é digno de receber louvor, poder e glória. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Tudo que existe no universo foi criado por Ele, portanto Ele é digno. Então agora, quando nós voltamos para o capítulo 5, nós encontramos o anjo perguntando: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? O livro, sem dúvida nenhuma, está nas mãos de Deus Pai. Segundo o comentarista Ranko Stefanovic, que escreveu um comentário grande sobre o Apocalipse, ele diz que o livro não está na mão do Pai, mas do lado direito do Pai, segundo a tradição dos tronos antigos, que era um trono grande, onde há lugar para o corregente, o príncipe, sentar ao lado do rei. Mas quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Verso 3 do capítulo 5. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ou seja, ninguém podia lê-lo, olhar o seu conteúdo. Ninguém tinha acesso a Deus. Queridos, aqui nós estamos numa situação de crise universal. Um momento de crise no céu. Deus tem um livro. O conteúdo desse livro é extremamente importante, mas ninguém é digno de abri-lo, de lê-lo e de revelar o seu conteúdo. Nem mesmo de decifrar os próprios 7 selos. Ninguém é digno. Porque Deus é digno de louvor e adoração de todos os seres do universo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, é o mantenedor de todas as coisas, Ele é o Deus Santo. Mas agora aparece uma crise extraordinária no céu, e ninguém é digno para tomar o livro e revelar o seu conteúdo. Verso 4 diz: e eu chorava muito. Eu, aqui é João, logicamente, o autor do Apocalipse, chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Queridos, segundo os comentaristas adventistas, John Paulin, por exemplo, no livro Simpósio sobre Apocalipse, livro 1, que está sendo traduzido, eu creio, aqui pelo NASPRES, será publicado no futuro. John Paulin, por exemplo, diz então aqui que quando, nesse momento, esse episódio acontecido no céu ocorreu no ano 31 da nossa era, quando Jesus ressuscitou e se apresentou diante de Deus o Pai e disse: Pai, aqui está o meu sacrifício feito pela raça humana. Aqui está descrevendo um episódio único na história do mundo e do universo. Jesus diante do Pai, se apresentando como o sacrifício, como o resgatador e o salvador da raça humana. Então João ouviu de um dos anciãos que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Jesus é o leão da tribo de Judá. Esse é um simbolismo do Antigo Testamento, desde quando Jacó estava para morrer, em Gênesis 49, foi identificado que o leão da tribo de Judá resgataria a raça humana. Mas João ouviu isto: um leão venceu. A raiz de Davi venceu. João então já sabe que aqui está identificando o Messias, o ungido de Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Mas então, depois de ouvir, ele olha, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Notem, irmãos, notem, amigos. João ouviu que um leão, o rei dos animais, o símbolo da nobreza e da força, e a raiz de Davi, esse é um conceito muito conhecido para João, e é um simbolismo do Antigo Testamento. Aqui está falando do Messias rei, que venceria todos os inimigos de Deus e levaria o Israel de Deus para o reino eterno. Ele ouviu do leão, ouviu da raiz de Davi, mas agora ele vê, ele olha, e ele vê não um leão, mas ele vê um cordeiro como tendo sido
morto. Isto é interessante. Em Apocalipse isso acontece outras vezes. Por exemplo, Apocalipse 7, verso 4, João ouviu o número daqueles que virão passar pela grande tribulação, que estão selados das 12 tribos de Israel. Ele ouviu o número de 144 mil. Ele ouviu. Mas quando ele vê, no verso 9, ele vê uma multidão que ninguém pode enumerar. O mesmo caso acontece aqui. Ele ouviu de um leão, mas ele viu um cordeiro. Ele ouviu de um leão vitorioso, mas ele viu um cordeiro como tendo sido morto. A figura do cordeiro é muito nítida na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse cordeiro não era um cordeiro comum. Esse cordeiro era um cordeiro onipotente. Ele tinha todo o poder. Era um cordeiro onisciente. Ele conhecia todas as coisas, conhece todas as coisas. Ele é um cordeiro onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Como sabemos? Porque João descreve nas palavras seguintes do verso 6. Ele tinha 7 chifres, que na linguagem apocalíptica é símbolo de poder. E 7 é o número do absoluto, da perfeição, de algo completo. Ele tinha 7 chifres. Aqui está descrevendo a onipotência de Jesus Cristo. Bem como 7 olhos, a sua onisciência e a sua onipresença, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Espírito Santo de Deus é o representante de Jesus Cristo e o continuador da obra da redenção que Jesus realizou na cruz. Aqui no planeta Terra é o Espírito Santo hoje. João capítulo 15, versos 26 e 27. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és o Cordeiro. Obrigado. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constitui-se o reino e sacerdotes reinarão sobre a terra. Aqui está a abrangência da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queridos amigos, o verso 8 então disse que quando o Cordeiro estava diante deles, os anciãos prostraram, tendo cada um deles taças de ouro de incenso, que são as orações dos santos. Aqui mostra uma realidade que acontece todos os dias. Quando você ora a Deus, você muda o destino da sua vida. Você pode mudar o destino de outras pessoas. Você pode mudar o próprio universo. Ellen White disse que a oração é a chave na mão da fé para abrir os tesouros celestiais. Aqui nós estamos vendo esse quadro. A ação de Jesus de vir a este mundo, morrer e depois ressuscitar, vencer o pecado, Satanás, subir ao céu. A ação de Jesus aqui é uma resposta às orações dos santos. Por isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que todos os dias devemos orar: venha a nós o teu reino. Depois continua, os anjos aqui, milhões de milhões e milhares de milhares louvando. E finalmente no verso 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vejam, no capítulo 4, verso 11, nós lemos: digno és, Senhor, e Deus nosso, referindo-se ao Pai, de receber a glória, a honra e o poder. Agora no capítulo 5, verso 13, nós lemos na segunda parte: aquele que está sentado no trono, que é Deus o Pai, e ao Cordeiro, que é Jesus, sejam os mesmos atribuídos, as mesmas características e os mesmos atributos. Recebam louvor, honra e glória, e ainda por cima, domínio. O livro, segundo John Pauline, é o livro do destino do mundo. Mas na visão dele é também o próprio livro do Apocalipse,
Esse livro é o livro do mistério, que é o Evangelho, que foi revelado aos filhos de Deus, mas só vai ser plenamente revelado nos dias da 7ª trombeta. Apocalipse 10, verso 7 diz que nos dias do 7º anjo, quando tiver para soar a 7ª trombeta, será então revelado, completado o mistério de Deus. A plena revelação de tudo que Deus finalmente terá revelado à humanidade, já no fim da história do planeta e antecedendo as 7 últimas pragas e no final da 7ª praga o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, o livro de Cadaré fala do Canum, o livro da vendetta, o livro da vingança, o livro do direito e do dever de tomar de volta o sangue de um parente que foi assassinado. Não conhece perdão, só conhece a vingança. O livro de Apocalipse 5 apresenta então o perdão. Como Deus lidou com o pecado, como Deus lidou com a calúnia levantada por Lúcifer, o querubim rebelde, e os seus anjos. Como Deus lidou com essa questão quando toda a família humana se tornou vítima do engano e da sedução do inimigo, e a raça humana toda se revoltou contra Deus e foi expulsa do jardim do Éden. Como Deus lidou com esse assunto. Deus podia muito bem usar a sua lei, o seu canum, e dar fim em Lúcifer, os seus anjos, em toda a raça pecadora. Mas Deus, ao invés disso, assumiu para si mesmo a culpa dos nossos pecados. No jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, então quando Jesus apareceu, Jesus perguntou o que aconteceu, Adão colocou a culpa na mulher e a mulher na serpente, então Jesus olhou para a serpente e disse: tu és maldita. E a maldição de Deus está sobre a serpente, está sobre Satanás. E muito em breve, diz o livro de Romanos, capítulo 16, ele esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Amém? A maldição está sobre Satanás. Quando Jesus lidou com a questão das consequências do pecado, ele disse para Adão: maldita seja a terra. E a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do administrador principal do planeta. E a terra será destruída, segundo Pedro capítulo 3. E Deus criará uma nova terra. Mas é interessante que no livro de Gênesis, em nenhum momento, Deus olha para Adão e para Eva e diz: maldito sejas tu. Pelo contrário, a maldição estava presente ali, mas Jesus assumiu a maldição. E a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. A maldição da raça humana, a vingança do canum de Deus, da lei de Deus sobre você, Deus vingou na pessoa do seu Filho, que Ele enviou a este mundo para morrer por cada um de nós. O livro de Apocalipse 5 mostra isto. Finalmente, o terceiro livro é esse aqui. Na verdade, eu iria trazer o grande conflito, mas esse aqui é o grande conflito em pequena versão, numa versão pequena. Esse livro é a grande esperança. Esse livro, a Igreja Adventista no mundo vai distribuir, pelo menos até agora, mas deve crescer muito mais, 170 milhões. E no Brasil nós vamos distribuir 70 milhões no Brasil. E na Paulista Central, nas nossas 81 cidades, nós temos 1.700.000 residências, um pouco menos. Então nós encomendamos e compramos 1.700.000 livros. Nós tivemos na Estância Árvore da Vida há pouco tempo. E ali na Estância Árvore da Vida, nós tivemos 10.000 pessoas, muitos de vocês estiveram lá. E ali nós fizemos um plano para que esse ano nós visitemos cerca de 50 cidades que estão na periferia geográfica do mapa da Associação Paulista Central. São cidades menores. Então, o centro, os grandes centros, Campinas, nós todos estamos indo para ajudar a evangelizar essas cidades. E já cobrimos quase 40 cidades até o momento. Já entregamos, começando no dia 1º de outubro, hoje estamos no 4º, 5º sábado, desde que começamos a campanha, já entregamos 300.000 livros e já visitamos 300.000 lares, levando a grande esperança.
Qual é o resultado desse livro, Abril Despedaçado? O livro termina assim. O assassino agora, o matador, o Jack Murray, o tomador de sangue, Gerd Berisha, recebeu a beça a trégua de 1 mês. O livro conta toda a saga e tudo que ele tinha que fazer, inclusive pagar a multa no centro do feudo, que é uma cula, que é um centro administrativo, uma bandeira. Isso é tudo realidade. Mas aparece ali naquele cenário uma carruagem vindo da capital Tiranda com um escritor e uma mulher muito bonita e vieram passar a lua de mel. E aquela mulher viu aquele rapaz, todo Jack Murray tem que ter uma marca na camisa, marca preta, e também no peito, no bolso da camisa, e eles são respeitados e são temidos, porque eles são homens de verdade, que vingaram o sangue do seu parente, do seu irmão, do seu ente querido. E ele se apaixonou por aquela mulher só de vê-la ali dentro da carruagem. Mas agora chega o último dia da beça. Nós estamos aqui no dia 17 de abril. E a beça, a trégua, iria terminar meio-dia. E ele estava caminhando por uma estrada. Existem estradas, é verdade, existem estradas ali, que são estradas de trégua. Ali ninguém pode matar ninguém. Mas ele encontrou um homem que falou que viu essa carruagem em algum lugar e saiu correndo atrás da carruagem. E o livro termina simplesmente assim. Naquele mesmo instante, George andava a grandes passadas pela estrada do Flamur e alcançara 1 hora antes. Sentia ainda o ar das primeiras friagens do crepúsculo, quando ele ouviu um grito cortante de um lado do caminho. George, lembranças a Zeph Cruet. Ele não ouviu a última frase, Tite, que era o nome do odiado inimigo do outro clã. O seu braço fez um movimento brusco em busca da arma que trazia no ombro, mas o ato de erguer o braço confundiu com o grito Tite, a parte final do nome odiado que mal chegara à sua consciência. Ele viu a terra se mover e em seguida o seu rashik, o solo, erguer-se com fúria atingindo na face. Caíra. De repente o mundo emudeceu por completo e depois ouviu passos em meio ao mutismo. Sentiu 2 mãos que faziam alguma coisa no seu corpo e ele pensou, viraram-me para cima. No mesmo momento, algo frio, o cano do seu fuzil, talvez, tocou a sua face direita. E ele disse, oh meu Deus, tudo conforme as regras do Canum. Tentou abrir os olhos, não se deu conta se conseguira abri-los ou não. Deu-se apenas conta de que no lugar dos Jacks, enxergava simplesmente restos de neve que derretera, bem junto ao seu rosto. E ele disse, isto é tudo, e pensou, até que durou demais. Ainda ouviu os passos se afastando e ficou a indagar, quem seria? Quem teria matado a ele? Porque no dia do culto fúnebre, ali na ceia da família, ele ficou pensando, qual desses aqui vai me matar? E agora morrendo, ele indagou, qual da família Cruetite me matou? Ah, claro, ele os conhecia bem esses passos, assim como conhecia também as mãos que o haviam virado. Eram as suas próprias mãos. Disse, há 1 mês atrás, em 17 de março, na estrada perto de Brest-Vitot, onde ele havia matado o Cruetite. Eram as suas próprias mãos. Por um instante perdeu a consciência, depois voltou a ouvir os passos e voltou a pensar que eram seus, que era ele, e ninguém mais quem fugia assim, deixando para trás, estendido no caminho, o seu próprio cadáver que acabava de matar. Ele matou e aceitou morrer. No Canum, não há perdão, não há reconciliação, não há redenção. O livro de Apocalipse apresenta o Cordeiro que morreu por você, que morreu por mim. O Cordeiro que intercede por você, que intercede por nós. O Cordeiro hoje que nos dá tanta ousadia, que nos permite entrar na sala do trono e, conforme Hebreus 4,16, ali nós podemos achar misericórdia e graça. Ali nós podemos orar por uma pessoa, ali nós podemos orar pelo nosso casamento, ali nós podemos pedir, principalmente, venha a nós o teu reino, ponha fim a esse mundo, leva-nos para o novo céu e a nova terra. Porque as taças de ouro se enche com as orações dos santos, e em resposta à oração dos santos, em resposta ao seu pedido, em resposta à sua necessidade, em resposta ao seu grito de socorro,
Deus muda o destino do universo, de um país, do que for preciso. E a grande esperança. Sábado passado esse livro foi entregue na cidade de Mococa. 23 mil livros entregues num dia. A associação está mandando ônibus para algumas dessas cidades. Estamos ajudando as igrejas aqui da região a irem para lá. Eu estou falando isso porque eu quero que o ano que vem, a partir do dia 24 de março, esta igreja se envolva conosco, porque nós vamos fazer o resto da associação, que são aproximadamente 70% dos nossos lares, cerca de 1 milhão e pouco de lares, em Campinas, Jundiaí, Americana, Limeira, essa região toda aqui. Vamos lançar dia 24 de março essa segunda campanha. E lá em Mococa, uma senhora recebeu o livro. Ela nem recebeu, a sua filha recebeu. Veja, Jefferson, mostra por favor esse vídeo. Isso aconteceu sábado passado. E ontem eu pedi que o nosso líder de comunicação fizesse esse vídeo. Pois não. Testemunho da Helena, Lúcia Helena. Olha só a sua simplicidade, o seu sotaque. Na cidade de Mococa, não distante daqui. Uma das 23 mil famílias daquela cidade. Precisamos de ver a imagem. Ela recebeu, a sua filha recebeu na porta, e ela recebeu o livro, e pergunta para a filha quem entregou esse livro, e achou muito bonito. Eu tenho entregado esse livro, nós temos visitado cidades, e muitas pessoas insistem em pagar esse livro, falam, esse livro é muito bonito, muito lindo, custou e eu quero pagar. Pode mostrar, por favor. Não dá para ler muito bem, mas no dia 10, dia 18 de setembro, nós estávamos na Estância Árvore da Vida com 10 mil pessoas, lançando esse projeto que vai ser a pregação para todas as famílias da PAC. É isso que estava mais ou menos escrito naquele texto. Agora os ônibus estão saindo da nossa região, indo para o interior. Todo o nosso campo está mapeado. Contratamos uma empresa logística para fazer isso em todas as cidades. E já estamos entregando os livros, já entregamos cerca de 300 mil, como eu disse. Agora veja um dos resultados que aconteceu. Eu tive um pequeno estudo com os adventistas na igreja há uns 4 anos atrás. Eu comecei a frequentar a igreja, mas outras denominações me perguntavam se eu estava indo lá. Eu dizia que sim. Aí eles me diziam que era para me parar, porque quando Jesus morreu, a lei foi abolida. Que nós estava vivendo no tempo da graça e não da lei. E por isso eu acabei deixando, mas eu não me encontrava assim espiritualmente, né? A palavra não era assim tão clara na minha mente como agora está sendo. O Senhor me colocou na beirada de um rio, onde descia uma água muito forte, clarinha, muito clarinha, uma água bonita, mas a água era muito forte e eu queria passar de um lado para o outro, mas a água, se eu fosse, eu ia morrer afogada, porque a velocidade da água era muito forte. Aí, nisso, eu avistei nessa água clarinha um barco. Aí eu falei, bom, eu vou conseguir atravessar, eu vou pegar esse barco, eu vou entrar nele e eu vou atravessar de lá. Aí a hora que eu ia mover para pegar o barco, uma voz me disse assim, ó, se você entrar nesse barco, você vai afundar de vez, porque ele está furado. Eu acordei, eu lembrei do sonho, falei, bom, se veio de Deus, eu sei que Deus vai mostrar o significado dessa água tão clara, mas esse barco tão sujo, ele vai confirmar o porquê desse barco que estava furado. Até que num sábado, depois de uma semana, apertou a campainha aqui de casa. No sábado minha passado. Filha atendeu e veio com um livro. Né? De momento, eu assustei com esse livro, perguntei para quem tinha dado, não queria ler o livro. Mas eu comecei a folhear, passar de folha, falei, vamos ver se tem algum nome de igreja nesse livro. Aí eu comecei a procurar o nome, não achei. Mas no fim eu comecei a interessar em ler o livro. Aí eu comecei a ler o livro, junto com a palavra, eu vi que o que estava no livro estava confirmando dentro da palavra de Deus.
E é o que eu procurei, que eu venho procurando há 5 anos na minha vida, a verdade do Evangelho. Eu não tirei da minha mão, toda hora eu tô lá. Leio e busco na palavra e vou. A verdade é que eu não tenho nem vontade de ler, eu tenho vontade de engolir, assim, né? Porque tem sido, de sábado para cá, a minha vida de dentro para fora é outra, é uma alegria constante. Eu tenho o desejo e a vontade de pegar o livro e sair batendo de porta em porta. Quem não leu, fazer ler, porque o que tá de alegria, né? Que eu encontrei, eu quero que todos venham encontrar. Eu tenho a liberdade, eu tenho a alegria, eu tenho a sabedoria através deste livro que abriu os meus olhos, né? Abriu meu coração, de hoje estar transmitindo a verdade do Evangelho para outras pessoas, caminhar a minha família neste caminho e agradecer a Deus pela bênção, porque para mim foi uma bênção esse livro. Eu recomendo às pessoas que leiam este livro e tenha certeza que o que está nele é a verdade. Amém? 1.700.000 lares estão recebendo esse livro. Nosso plano é até o final de dezembro, até fevereiro, até começar a segunda fase da campanha, entregarmos mais 300.000 que já estão conosco. Irmãos, todos nós estamos fazendo um sacrifício especial para comprarmos esse livro. A associação comprou. Nós, os pastores, começou comigo, né, pastor Elias? Estamos doando 1 mês de salário. Quer dizer, alguns, nem todos, alguns estamos doando outra quantia. Mas lá no escritório, eu testemunhei que estou doando 1 mês do meu salário para comprar o número de livros que der. Cada livro custa R$1. Nós colocamos agora no novo envelope de dízimo da associação, aquele papelzinho para você colocar ali as suas ofertas e dízimos. Ali tem um item que você coloca, então, a Grande Esperança, ou o projeto Impacto APAC. Existem outras maneiras, se você entrar no site da associação, 1000 maneiras de você fazer isso, www.apac.org.br. Lá você vai ver esse vídeo e outros vídeos, testemunhos como esse. Esse eu trouxe hoje porque isso aconteceu no sábado. Como que ela descobriu? Ela disse, esse vídeo é um pouco maior, ela disse que se tivesse nome de igreja, se ela encontrasse ali o nome de alguma igreja adventista, por exemplo, ela não ia ler, porque ela já teve esse contato no passado e disseram para ela que não deve se misturar com os adventistas, porque eles são do Antigo Testamento, porque eles guardam a lei, e agora nós estamos no tempo da graça, como ela falou. Mas ela leu de sábado, a hora que recebeu o livro, à tarde, até segunda-feira ela tinha lido 2 vezes o livro. E ela foi na lista telefônica e ela se lembrava de um adventista muito conhecido na cidade, que é o Hermano, que tem um escritório na cidade de Mococa. E ela ligou para ele e falou: escuta, eu recebi um livro, Grande Esperança. É da sua igreja? Ele disse: é da minha igreja, nós estamos dando para todos. Ela disse: quero conversar com você. Ela foi à igreja e quarta-feira agora ela voltou à igreja e pediu para ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Claro que agora ela vai estudar mais. Queridos, aqui está o último convite de amor de Deus às pessoas. Eu não considero esse ato evangelístico da Igreja Adventista um modismo ou um mutirão. Essa é a maneira que o Espírito Santo de Deus está movendo a sua igreja no Brasil, e agora do Brasil para o mundo, para que cada pessoa do planeta receba a mensagem de salvação. Nós fizemos isso na Albânia no mês de julho. Levei uma equipe para a Albânia de 29 pessoas, e nós impactamos, demos 15.000 livros para as 15.000 residências da cidade onde eu vivi com a minha família na Albânia há uns anos atrás. Você já viu como terminou o livro de Cadaré? Morte gera morte. Você sabe como termina esse livro da palavra de Deus? A morte gerou a vida. Gerou a morte para aquele que assumiu a maldição dos nossos pecados.